O que fazer para que o jovem se sinta parte integrante das casas espíritas, visto que muitos não têm este sentimento de pertencimento? Em Campinas, foi feita uma pesquisa junto à mocidade, no qual se detectou uma grande evasão nas mocidades com a pandemia. Diante disso, então, qual a sua orientação? Eu diria aquilo que eu já comentei ainda há pouco. São 3 passos, sendo 2 para a direção da casa e 1 para o grupo de jovens. Para a direção da casa, o ingresso dos companheiros nos grupos de gestão da casa espírita a serem promovidos pelo órgão de unificação para a formação de nova liderança. 2, colocar a juventude na condição de auxiliares nos departamentos para que eles possam amanhã assumir as tarefas. E nos grupos de jovens, especificamente, conceder a eles a condição de protagonismo e de não serem críticos, observadores da sociedade espírita, mas que eles sejam coparticipantes na tentativa de construírem juntos melhores soluções com os integrantes do movimento espírita. Agora, com relação a Campinas, que está passando por esse fenômeno aí de evasão da juventude, nós temos muito a tendência de, na eleição da pessoa que vai ficar à frente do grupo de jovens, cometer alguns equívocos. O grupo mais volátil da casa espírita é o grupo de jovens. É o que primeiro se evade. Porque a criança vem com o pai amarrado, e o adulto vem porque sofre. O jovem vem porque quer. Então, se ele não tiver um atrativo efetivo para isso, ele acaba não vindo. E o que é que junta o jovem para conviver na casa espírita? 3 coisas: rir junto, chorar junto e trabalhar junto. Rir junto e trabalhar junto significa amizade. E o terceiro, que é rir junto e chorar junto, é amizade. Trabalhar junto significa a oportunidade de serviço. Nenhum de nós teria ficado no movimento espírita se não tivesse sido oferecido trabalho para nós. A gente chegava no movimento espírita, o povo jogava logo uma pedra para você carregar. Toma, vai fazer isso aqui. Então, a inserção do jovem no trabalho é muito importante. E nós não temos esse hábito hoje. As pessoas ficam participando do movimento espírita, a gente fica cheio de dedos de dar tarefa para eles. Bota a carga nos ombros dele, que eles dão conta de fazer. Insere a pessoa, ela tem que se sentir participativa. Se você tiver um jovem que ele vai e ele não se sente inserido pelo trabalho, ele tem a tendência de abandonar a tarefa, porque ele não se sente útil naquele espaço. Ele não é importante, então ele se retira. Agora, ele tem que rir junto e chorar junto. O que é isso? É você desenvolver os laços da amizade. Nenhuma juventude espírita se sustenta sem amizade. E como é que você sabe se o grupo de jovens está saudável ou não com relação à amizade? É o tempo que leva entre o encerramento da reunião e o fechamento da casa espírita. Se você tem um grupo de jovens que terminou a reunião, 5 minutos depois o centro está fechado, já foi todo mundo embora, essa juventude está doente e ela tem o risco de acabar. Mas quando você tem um grupo de jovens, que a reunião acaba, e eles ficam conversando, batendo papo, o povo quer fechar a casa e não pode, porque eles demoram mais de meia hora ainda conversando, marcando para onde eles vão, querendo se encontrar, isso é um indicativo de saúde. Grupos de jovens saudáveis fazem uma reunião depois da reunião. Grupos que se dispersam imediatamente após o término dela são naturalmente grupos fragilizados. Então, como recomendação para o grupo de Campinas, eu faria o resgate desses 3 pontos. Rir, chorar e trabalhar. Vamos fortalecer a amizade. Como? Marca confraternizações com as pessoas. Mas está virtual. Para bater papo pelo site. Marca reunião sem ser com um forte conteúdo doutrinário. Uma leitura inicial, uma página, e para a gente conversar sem um compromisso de conteúdo, para a gente se expor, para a gente se colocar, para a gente ouvir. Isso é muito importante que seja feito. E para conduzir esse grupo, não pode ser o pior da casa, porque como a juventude, não bota fulano para tomar conta, tem que ser quem gosta de jovem, tem que ser pessoa com dinamismo, com flexibilidade. Se botar uma pessoa lá, às vezes no grupo espírita, se coloca para conduzir o grupo de jovens, o pai de jovem não vai dar certo nunca.
Ele não pode ser o coordenador, porque ele vai inibir, ele tem uma idade que não combina, e além de ter a idade que não combina, ele tem uma visão paternal do grupo, não funciona, tem que ser uma pessoa que tenha um entendimento, mas ele não é verdade, se a gente tem problema com isso mesmo. Pai é problema. Então, se você não tiver quem tenha essa visão, vai ter dificuldade para conseguir manter o trabalho dentro da ótica que a gente precisa ter. Então, resumidamente, o problema está no ingresso dessas pessoas na casa. Então, fazer o quê? Coloque essas pessoas para trabalhar, insere essas pessoas no trabalho. Eles têm que se sentir comprometidos e fortalecer os laços de amizade. Como? Criando espaços virtuais para debate, para conversa, para ter papo, sem um compromisso de ser doutrinário tão rigidamente, para a gente conversar, para retomar a liga do grupo, e depois a gente faz a parte doutrinária. Evitar o excesso de brincadeiras, porque existem jovens que são maduros e não gostam de muito violão, muita conversa, muito lari-lari, com pouco conteúdo espírita, acabam achando muito infantilizada a reunião e também abandonam. Você tem que tratar a ideia como se o jovem não fosse um bebezinho, ele já tem dores, tem dramas, tem lágrimas, tem sofrimentos, e às vezes a gente vê aquela menina de 15 anos, é um bebezinho, uma conversa. Ela tem 15 anos, ela está cheia de dores, ela está cheia de angústias. O rapaz que tem 18 está todo machucado por dentro. E nós temos, olha, tão lindos jovens, são com flores do meu jardim. Não são flores do jardim, são espíritos que padecem e precisam ser tratados com dignidade nas suas dores. E as pessoas têm que saber ouvir e têm que saber entender que as coisas existem, são reais, os dramas familiares são muito profundos, existem muitas dores que estão ocultas dentro das pessoas, e o grupo de jovens pode ser um excelente local para que isso seja colocado à luz da doutrina espírita. A gente precisa dessas revisões todas, de aproximação, e da eleição de alguém que tenha essa liga com o grupo e que possa fazer o processo de aproximação. Pessoas muito endurecidas, com ideias muito quadradas, elas vão ter dificuldade enorme de conseguir fazer com que o trabalho se desenvolva como tem que ser. Então, talvez por aí, o nosso pessoal de Campinas possa encontrar uma rota para retomada do trabalho. Mas isso é assim mesmo. Tem épocas que o trabalho diminui, depois ele retoma, e está muito mais relacionado a pessoas do que com a doutrina em si.